Ah, mas eu tenho que encostar lá perto. Nós louvamos a Deus neste dia, né, por estarmos aqui nesta noite para realizarmos a cerimônia, né, do casamento do irmão Eri e da irmã Thaís, onde hoje, na parte da manhã, é realizado o casamento civil, e que já não é mais Tayane e Gabriela Quadro de Souza, mas sim Tayane e Gabriela Quadro dos Santos. Senhora Tayane. E o casamento, amado? O casamento é algo muito especial na vida de duas pessoas. E nós sabemos que o casamento é uma instituição divina. A família foi criada por Deus. Muito claro o seu, já. Né? Isso é da hora, já. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, né, ele criou todas as coisas. Mas Deus viu que o homem estava incompleto. Ele estava sozinho. E Deus criou a mulher. Né? E por isso que ele falou, olha, não é bom que o homem esteja só. Fazei uma adjuntura. E é interessante que Deus poderia ter tirado a mulher dos pés do homem. Ele poderia ter tirado a mulher da cabeça do homem. Mas ele tirou a mulher da costela. Né? E ele não tirou a mulher dos pés para ela não ser pisada. Também não tirou da cabeça para ela não andar no homem. Né? Mas ele atirou, né, a mulher da costela para que ela pudesse ficar do lado. Né? E quando Deus tirou a mulher da costela do homem, é porque ele pensou em alguém que estivesse do seu lado. Alguém que acompanhasse, alguém que auxiliasse, alguém que fosse sua companheira, uma adjuntora. Né? Deus criou a mulher não para ela mandar no homem, mas ela para ser adjuntora, auxiliadora. E hoje vocês estão aqui, estão dando um passo muito importante na vida de vocês, que é o casamento, que é a instituição da família, que é dar prosseguimento àquilo que Deus criou no você. Né? E a família é bênção de Deus. A família foi criada, a família foi instituída por Deus. E hoje nós temos visto e ouvido, né, que a família, muitas famílias têm sido desmoronadas. Mas não permita que isso aconteça com a sua família. Deus está entregando nas suas mãos uma joia rara, né? Uma pétala frágil, que necessita de cuidado, que necessita de atenção, que necessita de carinho. Agora fica mó claro, mano. Que necessita de tudo do seu amor. Fica mó claro aqui. Neste momento, vamos curvar as nossas frontes e vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento e agradecendo a Deus, pedindo as bênçãos de Deus pela vida do irmão Eli e da irmã Tayane. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai que está no céu, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, por este dia, por este momento tão oportuno, por este momento tão importante na vida desses jovens. Eu apresento diante de ti, ó Deus, a vida do irmão Erivaldo, da irmã Tayane, ó Deus, que uma vez que eles já se uniram no matrimônio nas leis do homem, e estão aqui neste momento unindo-se ao matrimônio na lei do Senhor, e pedimos que o Senhor continue abençoando as suas vidas, e que eles venham ser um casal feliz, e que eles possam colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Toma a vida do irmão Eli nas suas mãos, a vida da irmã Tayane. Ó Deus, continua abençoando estes jovens, continua lhe dando sabedoria, Senhor, nesta nova caminhada, nesta nova jornada, Senhor. Que o Senhor conceda a eles cada vez mais graça sobre graça do Senhor, para que eles possam, Deus, ter a sua família na presença do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. E amém. Ok, irmão. Como eu falei no princípio, nós estamos reunidos aqui, né, diante da presença do Senhor e da presença de cada um dos amados amigos e irmãos em Cristo, né, para estarmos realizando assim o casamento desses irmãos. E o casamento é um estado honroso, né?
estabelecido por Deus. O casamento é necessário que nós possamos entender e compreender que o casamento não foi estabelecido por Deus, mas o casamento foi instituído por Deus. E por isso que Deus nos diz na sua palavra, aquilo que Deus, a Bíblia nos diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Porque vocês estão sendo unidos, aqui nesse momento, estão sendo unidos no Senhor. Sabe? E com certeza, né, daqui a alguns anos, a Tayane já vai ficar tão bonita como ela está hoje. Com esse corpinho como ela está hoje. Né? Vai chegar daqui a uns anos, ela vai estar mais gordinha, né? vai estar mais gordinha. Sabe? Você vai levantar de manhã, né? Já vai levantar, às vezes, vai ter que dividir a vez de escova. Sabe? Vão enfrentar algumas dificuldades, né? Que vão vir. E para que isso você possa permanecer, faz-se necessário que você, né, em todos os momentos, você, né, esteja unido. Irmã Tayane, já não existe mais no momento daquela discussão, daquela briga, vou para a casa da minha mãe. Não pode, não tem, irmão. Você tem que resolver o assunto de você. Não é mamãe nem papai, mas é você que precisa chegar ao entendimento. Né? E quando não existe, não vai poder mais, nós vamos brigar, sabe? Brigar de se desentender. Ah, eu vou para a casa da minha mãe, a irmã não aceita. Não, eu vou resolver com duas poucas. É sério que o grave problema hoje, que muitas famílias estão sendo destruídas é isso. Que o casal se desentende e um ou outro chega, vou para a casa da mãe. A mãe e o pai chegam, vem meu filho, não pode, vá acertar lá o solteiro, você agora é homem casado, você agora assumiu responsabilidade. E agora já não é mais sozinho. E agora já tem um pouquinho dividido. Já vai dividir, já tem responsabilidade dobrada agora para dividir, para assumir. Você é o cabeça. Ela é sua companheira, ela é sua auxiliadora. As decisões maiores, as decisões quem toma é você. Você apenas compartilha. Porque se ela tomar decisões por você, ela não se sente segura. A mulher gosta de se sentir segura. Você compartilha com a decisão, mas quando você for compartilhar um assunto com ela, você já vem com a decisão pronta. Porque ela vai confiar em você. Ela é sua companheira, ela é sua auxiliadora. Ela que vai caminhar com você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quem vai te apoiar é ela. Quem vai te apoiar é ela. Nos momentos mais difíceis da vida dela, quem tem que apoiar ela é o irmão. Não é o estranho, não é outro de fora, mas é o irmão, que é o esposo, é o companheiro, é o cabeça do lar. E a Bíblia nos diz aqui que o casamento é um estado honroso, estabelecido por Deus e santificado pela presença do Senhor. E por que santificado pela presença do Senhor? Porque o Senhor, ele está presente aqui nesse casamento. E ele continua habitando, ele está habitando a união de vocês. Porque vocês estão dando um passo fundamental na vida de vocês. E Deus está contendo uma decisão de vocês. E por isso que Deus vai presente. E o casamento, né, foi ordenado para dar continuidade à família. O casamento foi ordenado para dar continuidade à família. Tem algumas pessoas que casam, mas não querem dar prosseguimento à família. Está indo contra os preceitos bíblicos. É melhor ficar sozinho, não casar. Porque quando um casal, duas pessoas se unem, né, um homem e uma mulher se unem, para constituir família, eles têm que dar prosseguimento. Né? Ter filhos, criá-los, educá-los, discipliná-los. Né? E os filhos dar prosseguimento à família. Porque família é bênção. Família não é maldição. Família é bênção. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos piores de tribulação, quem fica perto, quem é? A família. É por isso, amado, que nós devemos preservar a família. É por isso que nós devemos amar a família. É por isso que nós devemos zelar pela família. Porque a família foi instituída por Deus. E Deus ama a família. Eu quero dizer nesta noite, né, que você a mim, como ministro do Evangelho, para ser unido diante de Deus pelo santo laço do matrimônio. E você que sabe que isso representa um passo muito sério. É um passo muito sério e muito importante na vida de vocês. É algo somente onde vocês estão assumindo um perante o outro o compromisso de enfrentar circunstâncias difíceis. Sabe? De se enfrentar circunstâncias difíceis. Quando ela estiver doente, o irmão cuida dela.
O irmão não pode sair, não, se vira aí que eu vou ali. Não pode, tem que cuidar dela. Da mesma forma. E o homem manhoso.